Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, o direito constitucional começando do zero e dando continuidade à resolução de exercícios do artigo 5º. Ontem nós fizemos até a questão 40, vamos dar a questão 41, até mais ou menos a questão 80, 85 aí, porque são 125 exercícios, né? 125 questões, acho que a gente não vai conseguir fazer as 80 somente nessa aula, não sei, mas acho que vamos ter mais uma aula de exercício, vão ficar 3 aulas de exercício, depois vamos passar para a próxima material, né? Que se aplica tanto para a Polícia Civil do Ceará, PM do Piauí, Polícia Civil de Alagoas e outros concursos da área policial, até da área não policial. O artigo 5º cai para a magistratura, Ministério Público, Defensoria, delegado, então é um artigo praticamente falou em direito constitucional, falou em artigo 5º em qualquer concurso. Quem tiver interesse, né, em ter acesso ao material, é só entrar em contato com a gente nas redes sociais, ficar atento aí ao canal, se inscrever, ver as notificações que a gente vai estar. Estamos continuando um percurso que a gente já veio desde direito penal, direito processual penal, legislação penal especial, e ainda vamos continuar, né, com direito administrativo, direito constitucional e depois com direito administrativo, e depois vamos eventualmente rever aí as aulas, né, que nós já vimos, especialmente algumas legislações especiais que nós não vimos, especialmente na parte Lei Maria da Penha, eu acho que a gente não viu. Acho que tem umas outras legislações especiais que ainda tem que fazer. Então vamos lá, questão 41, CESP, TRF da Primeira Região, 2017. Entidade estatal que editar determinada lei poderá invocar a garantia da irretroatividade para assegurar que a referida norma não prejudique o ato jurídico feito, direito adquirido e coisa julgada. Vamos lá, o que ele está falando aqui? Entidade estatal que editar determinada lei poderá invocar a garantia da irretroatividade para assegurar que a referida norma não prejudique o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Entendeu? A pergunta. Essa não, professor, não Vamos lá. entendi muito, não. Entidade estatal que editar determinada lei, ela editou a lei, né? Uma entidade estatal. Poderá invocar a garantia da irretroatividade. Meu cérebro já foi para penal. Mas vamos lá, tem a ver com isso? Mais ou menos. Para também. assegurar irretroatividade. Ela não, a retroatividade retroage. Irretroatividade que não retroage. Para assegurar que a referida norma não prejudique o ato jurídico, direito adquirido e coisa julgada. Vamos lá. O que ele está explicando ali, ele não explicou muito bem lá. Ele fala o seguinte, a súmula do STF número 654 dispõe que a garantia da irretroatividade da lei prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, não é invocável pela entidade estatal que atende Estado. Entendeu? Vamos lá, o que ele está dizendo aqui? Uma entidade estatal que está determinada a lei poderá invocar a garantia da irretroatividade para assegurar que a referida norma não prejudique ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. O que ele está dizendo aqui? Olha só, uma própria entidade, ela fez uma lei e ela diz que ela vai invocar que essa norma que ela fez, né, vai assegurar que não prejudique o ato jurídico perfeito dela, o direito adquirido dela e a coisa julgada dela. Entendeu? Então, o que a súmula diz é a garantia da retroatividade da lei, prevista no artigo 5º, inciso 30 e 36 da Constituição da República, 36. não é invocável pela entidade que atende Estado. Então, na verdade, o objetivo é que a entidade que faz a lei, ela não pode invocar se favorecendo disso. O objetivo de que a lei não retroagirá para prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, certo? É a coisa julgada para o cidadão, não para a entidade. Entendeu? Por quê? Porque a entidade pode mudar uma coisa e dizer, a partir de agora, ninguém vai mais me julgar. Já mudei a lei,
e o que tiver sido feito de errado, ninguém pode, né, vir atrás de mim. Mas eu mesmo Então, fiz ela a lei. no caso, em retroatividade que assegura a referida Ela lei. não pode Isso. enfocar. Na verdade, sim. O contexto é esse aqui, ó. Não é invocável pela entidade que atende ditado. Editado. Entendeu? Entendi. Então, é uma súmula Desculpa. que a gente tem que Desculpa. decorar. A entidade Entendi. estatal acreditada na lei poderá invocar a garantia da irretroatividade para assegurar que a devida norma não prejudique. Então, a questão... vamos lá. Deixa eu pegar aqui a CF aqui. Pegou a CF, hein? Aqui. A CF ela diz o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, ela já diz que a lei, né, não prejudicará. Só que a entidade que edita a norma, ela não pode invocar isso em favor dela, não? Eita, Não pode fazer uso. Ele não pode dizer não, mas não vai me abranger, entendeu? Entendi. Deixa eu voltar aqui. O que eu fiz aqui? Queria, na verdade, só pegar o 3 para jogar aqui essa súmula aqui. É a súmula, vamos lá, tô demorando muito. STF 654. Vamos lá, súmula, vamos lá aqui, STF 654. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele vai. Foi não. Vamos passar, depois a gente volta, né? Deixa eu ver se vai. Depois eu volto aqui para a gente ver aqui. Eu já ia ler aqui os comentários aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu ver aqui o que ele fala aqui pra gente. Aqui, vamos lá, só ler aqui, ó. Qual o comentário do julgado aqui, ó? O julgado é o seguinte: a súmula 654 do STF diz o seguinte: a garantia da retroatividade da lei prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República não é invocável pela entidade estatal que atende ditado. Aí qual é a explicação para isso? A gente tem aqui no dizer o direito seguinte: a retroatividade da lei é uma garantia do indivíduo frente ao Estado, certo? Não é em frente ao Estado em relação a ele mesmo. Então, ele diz o seguinte: se o poder público decide ditar uma lei com efeitos retroativos, prejudicando a sua própria situação jurídica e conferindo, por exemplo, mais direitos ao indivíduo, esta lei viola o artigo 5º, inciso 36. Então, o Estado não pode, né, invocar uma lei prejudicando ele mesmo. Entendeu? Então, ele não pode não invocar uma entidade que atende o Estado. Vamos lá, vamos continuar. 42. CESP, TRF da Primeira Região, 2017. A Constituição Federal
ao prever de forma exaustiva os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, faz que sejam desconsiderados direitos humanos, mesmo que estejam previstos em tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte? Não, né? Está em vermelho aqui. Primeiro, ele não é feito de forma exaustiva. Segundo, faz com que sejam desconsiderados outros direitos humanos que estejam previstos em tratados internacionais, ao contrário, né? Tratados internacionais que tratem de direitos humanos estão previstos na nossa Constituição, né? Tanto como norma supralegal, como com norma de status de emenda constitucional, né? E ele não é taxativo, ele é exemplificativo, né? Os direitos humanos, Sim, né? não estão só previstos no artigo 5º, são vários artigos. CESP-TRF da primeira região. Brasileiro naturalizado que tiver praticado crime comum antes de sua naturalização poderá ser extraditado? Correta, né? Foi antes da naturalização. Aqui, ó. Antes da sua naturalização. O que é que diz o artigo aqui? Não. Opa, deixa eu botar aqui. Vamos lá. O brasileiro nato não pode ser extraditado. Ok, fechado. Por outro lado, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas hipóteses. Quais são as hipóteses? Crime comum praticado antes da naturalização, comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Nesse caso, até depois de naturalizado ele depois de pode. naturalizado, se tiver envolvimento em tráfico de drogas, ele vai Fica ser estranho, né, expulso. professor? Não sei na tua opinião, mas para mim essa leitura daria para entender que aplicaria Aqui. ao de cima, né? Não. Aqui, ó. Vamos Não assim. sei, olha aqui, ó. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado, né? Como crime comum antes da naturalização Sim. e aí ponto e vírgula, é como se fosse um outro, né? Mas ele Sim. botou o i, né? E já dá um sentido Não, tá diferente. certo. Não. Aí é um outro. Isso aqui não sei se Comprovado é... envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins em qualquer momento. Deveria ter tipo assim, Não, calma aí, antes e não. Mas não depois. precisa, né? Mas eu vou Não? botar aqui. Deixa eu só botar aqui. Como é que está escrito na Constituição? Porque aí está lendo o texto aí que o cara colou aí, né? Ah, tá. Ele fala o seguinte, ó, nenhum brasileiro será extraditado, vírgula, salvo naturalizado, em caso de crime comum, vírgula, praticado antes da naturalização, vírgula, aí ele diz, ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Como ele falou praticado antes da naturalização, entre vírgulas, ele está se referindo ao crime comum. Aí ele botou ou, e aí não botou restrição, comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente. E não botou nada Entendi. explicando. Ele quer dizer o seguinte, no caso de crime comum, ele botou entre vírgulas, antes da naturalização. Quando você bota entre vírgulas uma frase, é porque você está explicando o termo anterior. É como se você dissesse assim, ou seja, nesse caso, para esse, tá? Toda vez que você bota entre vírgula, está explicando alguma coisa. Né? Então, você bota assim, Edivan, vírgula, servidor público, vírgula, é um cara muito bom. Quando eu boto entre vírgula servidor público, eu estou explicando que o Edivan tem essa característica. Entendi. Como ele falou assim, salvo no caso do salvo o naturalizado, em caso de crime comum, aí bota entre vírgulas, praticado antes da naturalização. Ou, aí não botou restrição nenhuma, comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente. Ok. 44. CESP, Polícia Militar de Alagoas, 2017. A Constituição Federal de 1988 estabelece a prisão como medida excepcional, ok? Que, em regra, depende de flagrante delito ou de ordem escrita e fundamentada. Está faltando da autoridade judiciária. Né? Pois é, mas Mas eu me é uma quebro muito questão. assim, questões assim, É sabia? porque é a Porque questão da assim, CESP. Né? ele não está falando também que estaria certo também, estaria certo, porque flagrante delito é um e uma ordem fundamentada, escrita e fundamentada é outra, né? Essa ordem escrita e fundamentada não seria o mandado de... Prisão. Então, aí o que é que tá errado aí?
Não, porque está faltando Ah, ele não, a questão está botar. correta. A questão está correta, mas para mim está incompleta. Apesar de estar correta, está incompleta. É por Tá. ordem escrita e fundamentada de quem? Qualquer um? Não. É só do juiz, que é uma autoridade judiciária. Do juiz, especificamente, não. Pode ser do ministro, do desembargador. Mas, enfim, é o modelo CESP, né? O fato de estar Entendi. incompleto não quer dizer que ela esteja errada. Então, ela Eu achei que estava. Eu tá não, não. incompleta, mas não está errada. Tem que ser de ordem escrita e fundamentada. Mas aí faltou complementar. De autoridade judiciária competente. Né? Vamos lá, 45. CESP, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, 2017. O remédio constitucional que representa no plano institucional a mais expressiva reação jurídica do Estado às instituições que lesam efetivamente ou potencialmente os direitos de conhecimento de informações relativas à pessoa interessada, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, bem como de retificação de dados e implementação de registros existentes. Habeas data. Ok. Habeas data é remédio constitucional. Deixa eu marcar. Pegou aqui, retificação de dados, complementação de registro existente, aí no começo eu ainda estava meio enrolado, aí depois eu abro as datas. Lá, o habeas data é o remédio constitucional adequado para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ao banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial administrativo. 46. CESP, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, 2017, adaptado. Conforme a Constituição Federal de 1988, é cabível o ajuizamento de mandado de junção no caso de omissão legislativa inconstitucional que inviabilize o exercício de direito de sufrágio. Vamos lá. Conforme a Constituição Federal de 1988, é cabível o ajuizamento de mandado de junção no caso de omissão legislativa inconstitucional que inviabilize o exercício de direito de sufrágio, ou seja, o direito do seu de exercer a soberania, né? Isso é o Cidadania sufrágio? ou a nacionalidade. O sufrágio é um direito de cidadania, né? Que fala que todo cidadão tem direito ao sufrágio. Sufrágio é você participar, né, da vida democrática, pode ser por plebiscito, por referendo. Eu achei estranho, e é cabível o juramento de mandado de injunção no caso de omissão legislativa inconstitucional. Eu fiquei meio cismado com isso Porque aí. ele botou essa omissão legislativa inconstitucional para tentar provar que tentar te induzir ao erro que seria não uma mandado de junção, mas uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Só que por que ele não vai por esse lado? Porque inviabiliza o exercício de direito. A ação direta de constitucionalidade por omissão, você só vai entrar com essa ação quando você quer discutir que está faltando a essa lei em tese, não que você queira exercer um direito. É só esse. O pega é aqui, ó. Tem dois pegas aqui, ó, que ele quer. Esse primeiro aqui, ó, legislativo, esse inconstitucional, que ele quer te induzir, que pode ser ação direta de constitucionalidade por omissão, mas ao mesmo tempo ele te dá a deixa de por que mandar de junção, porque você quer o quê? Exercício de um direito. Entendeu? Quando você quer exercer um direito Exercer seu em direito, aí é concreto, injunção, aí né? é injunção. Eu não quero exercer um direito no caso concreto, mas eu quero mostrar que tem uma omissão legislativa. Aí é uma ação direta de constitucionalidade por omissão. Entendeu a diferença? Porque eu não estou Entendi, você só exercendo. vai dizer, ó, isso aqui tem na Constituição, mas Foi não regulamentado. está regulamentado. E seria bom que alguém Aí que eu vou fosse, né? perguntar, aí eu vou perguntar a você, você quer exercer esse direito? Não, mas eu quero que diga que isso está faltando. Ou então você não quer exercer o direito, então não é mandado de junção. Você tem que entrar com ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Se eu Entendi. quero exercer o direito, eu mando mandado de junção. Porque eu quero exercer aquele direito, não tem a norma. Eu não quero exercer aquele direito, mas me incomoda o fato de não ter a norma ainda para outras pessoas exercerem o direito. É entre uma ação direta de constitucionalidade por omissão, é isso? Dois pegas aqui, ó. O exercício de mandado de junção será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Inerentes a quê? A nacionalidade, a soberania e a cidadania. Entendeu? Então, questão correta.
Vamos lá. 47. CESP, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 2017. Se determinado dirigente de autarquia estadual editar ato normativo lesivo ao patrimônio público, qualquer cidadão ou pessoa jurídica, ou pessoa jurídica, poderá propor ação popular? Pessoa jurídica não, né? Porque ação popular é só cidadão, né? Poderá E se propor ação fosse, popular e para se um ato fosse, lesivo? Quê? se não tivesse pessoa jurídica e fosse só o cidadão, né? Para propor essa ação popular, ele teria, se tivesse comprovado, como é que é o nome? Má fé? Má fé dele, ele pagaria, né? Os custos da Pagaria. jurídicos, Você né? só não vai pagar as custas judiciais quando não for comprovada a má-fé. Não tem má-fé do Isso na cara. ação popular. Na ação popular. Qual é o objetivo disso? É para o cara não ficar toda hora entrando com ação popular. Assim, no âmbito nacional, federal, só não fica preocupado. Agora, imagina no ambiente municipal, uma cidade pequena. O aposentado está numa cidade pequena, perdeu a eleição para vereador, né, ou perdeu a eleição para o prefeito, aí o prefeito começa a fazer os movimentos dele na cidade, ação popular. Fez aquilo, está lesando patrimônio público, fez aquilo, está lesando patrimônio público. Você pode identificar aí uma certa, né, má fé ali da pessoa. Será que tudo mesmo é ação popular ou você está perseguindo politicamente porque você perdeu a eleição? Entendeu? Aí nesse caso vai ter que pagar as custas judiciais. Pessoa jurídica não pode propor ação popular, apenas o cidadão pode propor essa ação, com o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio, né, histórico-cultural. Questão errada. Questão 48. CESP-TCE de Pernambuco, 2017. Para interposição de recurso administrativo, no caso de deferimento de pedido protocolado em determinado órgão público, poderá ser exigido o depósito prévio de Não, não dinheiro pode. ou bem a se tratar das causas questões patrimoniais. Não, aqui em diante já está o erro. Vamos lá, súmula vinculante 21. Prevê, deixa eu botar em verdinho aqui. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então, você não pode ponderar que determinado recurso só pode ser feito se você depositar o dinheiro. Até que é mais na área tributária, né? Você recorre com tributo, recorre de um tributo, porque você achou que está errado o lançamento do tributo. Aí a Receita Federal, a Receita Estadual, a Receita Municipal diz o seguinte: não. Agora, para você recorrer para eu julgar isso aqui, você vai ter que depositar o valor do tributo. É mais ou menos nesse sentido, né? Que vai perguntar que recurso administrativo é esse? Porque, na verdade, as gigantes pendências administrativas estão na área tributária, então recurso na Receita Federal, Imposto de Renda, essas coisas. CESP, TCE, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 2017. De acordo com a Constituição Federal, somente estarão isentas de pagamento de taxa para obtenção de certidões em repartição pública da defesa de seus direitos as pessoas que comprovarem hipossuficiência? Não, né? Insuficiência. Não. Não Peraí, vamos lá. De é. acordo com a Constituição Federal, somente estarão isentas de pagamento de taxa para obtenção de certidões em particular pública para a defesa de direitos às pessoas que comprovarem sua... Tem que lembrar o seguinte: repartição pública não paga nada. Defensoria Pública, insuficiência de recurso ou hipossuficiência. Certidão de nascimento e certidão de Peraí, óbito. Defensoria Pública seria hipossuficiência? Insuficiência de recursos ou hipossuficiência. Tem Mas que comprovar. hipossuficiência não é ter demais, não? Não, hipo é ter de menos. Hiper é ter de mais. Ah, é? Hipertensão arterial. Hipertensão arterial. É você a pressão alta. Hum. Eu tenho hipertensão arterial, tenho pressão alta. Eu tenho hipotensão arterial, tenho pressão baixa. O hipo é menor. O hipo, essa coisa aqui é de menor. O hiper que é de maior.
Todas as pessoas, independente de serem hipossuficientes, estarão isentas do pagamento de taxas para obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Questão errada. Vamos lá. Questão 50. CESP, Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins, 2017. Jonas, servidor público federal, respondeu ao processo administrativo disciplinar e, ao final, foi absolvido das acusações. No entanto, por um equívoco, no seu assentamento funcional, passou a constar a informação de que ele havia sido condenado. Ao saber do erro, Jonas solicitou a retificação dos dados, mas o seu pedido foi indeferido. Nessa situação hipotética, a ação cabível é de acordo com a CFE, quando você quer retificar dados. De lá. Habeas corpus não, habeas data. Mas, espera aí, deixa eu só ver uma coisa. O servidor federal respondeu ao processo administrativo disciplinar e, ao final, foi absolvido de acordo com o entendo por equívoco no seu assentamento funcional para constar a informação desse deve sido condenado. Eu sabia do erro, Jonas está. De dados, mas o seu pedido foi indeferido. Eu fiquei aqui encucado com esse indeferido. Eu pensei que ele poderia mudar por ter sido indeferido, mas não, né? Ele pediu para mudar, ele quer mudar, retificar, é habeas data. Habeas data. Na realidade, um dos quesitos para você entrar com a ação é que tem que ser indeferido, né? É uma ação que você tem que pedir o acesso. Eu não posso simplesmente, não, já vou direto na justiça porque está errado. A justiça vai dizer, então você não tem direito. Primeiro ele tem que negar. Dizer, ó, você tem como trocar aí? Mas eles não quiserem, aí sim entra com habeas datas, né? Se você for direto na justiça, não pode. Porque o Poder Judiciário vai dizer, olha, mas você pediu para mudar lá? Como é que você já quer entrar na justiça? Seu direito não foi negado, né? Não foi negado ainda. O remédio constitucional adequado para o uso por Jonas é habeas datas, no termo do artigo 5º, inciso 72 da Carta Magna. O habeas datas poderá ser usado para retificação de dados quando não se preferir fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Gabarito letra E. Questão 51. CESP, Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, 2017. O habeas corpus é cabível. Então, ele quer as erradas. Quer saber qual é a correta. Deixa eu botar em vermelho aqui. Vamos lá. Para discutir excesso do valor exigido a título de alimentos, eles não têm a decretação a prisão civil do devedor? Pode ser, vamos deixar assim aberto. Em favor de pessoa jurídica? Não. Já está errado isso aqui. Contra a aplicação da pena de multa? Não. Pena de multa não cabe, né? Para afastar a pena acessória de perda de emprego, de cargo público, imposto, não, você perdeu. Não. Pena acessória de cargo público, né? Em caso de flagrante ilegalidade da prisão civil por desvio de alimentos, ok. Agora, para discutir o excesso do valor exigido, não. Porque aí você quer discutir só o excesso do valor exigido. Aqui é diferente. Em caso de flagrante ilegalidade da prisão civil por dívida de alimentos. Não pagou a PA e, em caso de flagrante ilegalidade. Você pagou, mas só que a mulher não viu o dinheiro na conta e mesmo assim quer mandar prender você que você está devendo alimento. Não, mas depositei, você que não viu lá. Ou sacou, não viu, não entendeu que era aquele mês de pagamento. Aqui é diferente, aqui você quer discutir no habeas corpus o excesso. Entendeu? Então a correta seria a letra E, mas vamos ler os comentários, só botar aqui. Vamos lá. Letra A errado. O habeas corpus não é o instrumento adequado para discutir o excesso do valor exigido a título de alimentos. Esse remédio constitucional visa a proteção do direito de locomoção. O valor dos alimentos deve ser discutido em outro tipo de ação judicial. Letra B errada. Pessoa jurídica não pode ser paciente do habeas corpus, uma vez que não é titular de direito de locomoção. Letra C errada. A súmula 693 determina que não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória a pena de multa, ou relativa a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja única combinada. Se pena de multa, não cabe habeas corpus. Letra D. A perda de cargo público não afeta a liberdade de locomoção. Não pode, por isso, ser protegida por habeas corpus. Letra E é a correta. A prisão por dívida de alimentos é a única prisão civil admitida em nosso ordenamento jurídico. Cabe habeas corpus em caso de flagrante ilegalidade dessa prisão, uma vez que há o direito de locomoção a ser protegido. Gabarito letra E. Questão 52.
CESP Escrivão, Polícia Civil de Goiás, de 2016, que foi o último concurso, né? A despeito dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, assinale a opção correta. De acordo com a lei, a prática da tortura é considerada um crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, por ele respondendo dos mandantes, executores e os que, podendo evitá-lo, se emitirem. Correto. Certo. Tudo. Vamos fazer só o... Ração, 3TH mais ração. E o outro só o 3TH. Imprescritíveis, ração. Tá. A ração, peraí, não fala não. Imprescritível, ração, que é o racismo e ação de grupos armados contra o Estado. Tá. Aí, inafiançáveis é o ração, mais que está no meio. Ração, né, que eu acabei de falar, mais 3TH, que é hediondo, o H, tortura, tráfico e terrorismo. Insuscetíveis de graça e anistia, só os 3TH. Que é o tortura, que é tortura, tráfico e terrorismo e hediondo, crime hediondo. Ok, então essa aqui por enquanto está correta. A prisão em flagrante deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, devido ao fato de ser vedado levar pessoas à prisão, mantê-las em prisão em situações em que a lei admitir a liberdade provisória. Por enquanto também está correto. Está correta? A prisão em flagrante deve ser imediatamente relaxada? Devido ao fato de ser vedado levar as pessoas à prisão ou mantê-las nas situações em que a lei admitir a liberdade provisória. Acho que o que está erro aqui não é vedado levar à prisão. Que? Não é vedado levar a pessoa à prisão. Okay. Ele não está falando de presídio. Prisão, sim. Não, mas aqui o que está o erro, acho que é nessa primeira parte que a gente bota em vermelho. Deve ser relaxada. Porque na verdade o relaxar é o seguinte: quando você tem a prisão em flagrante, a única situação que você tem, né, é você mantém a prisão ou transforma a prisão em flagrante, né, em provisória. O relaxamento da prisão é quando você tem uma prisão ilegal, não é uma prisão em flagrante. O relaxamento de prisão só ocorre quando tem uma ilegalidade. A prisão em flagrante, na realidade, ela pode se tornar uma prisão provisória, numa preventiva ou numa liberdade provisória. Então, por exemplo, você foi preso em flagrante, qual é a ação que eu entro? Uma ação de liberdade provisória. Entendeu? Se você foi preso, mas não foi preso em flagrante, aí eu entro com relaxamento de prisão. Entendeu? Olha só, olha a diferença. Você foi preso em flagrante, sou seu advogado. Eu vou lá, eu vou entrar com uma ação com um pedido de liberdade provisória. De flagrante. Por quê? Porque não tem nenhuma ilegalidade nisso. Você foi preso em flagrante. Se você foi preso em flagrante, você é o autor do crime. E houve um fato. Então, o que eu estou pedindo não é o relaxamento, eu estou pedindo uma liberdade provisória, porque em tese, até julgar, libera ela aí. Agora te prenderam. Não foi flagrante, ninguém sabe nada, só te prenderam. Eu vou lá e entro com relaxamento de prisão. O habeas corpus é quando é... O habeas corpus é a liberdade de locomoção, é em qualquer caso, né? Entendi. Aí, nesse caso, foi negado. Também, né? Posso pedir também habeas corpus. Tá. Vamos lá. Vamos continuar. Nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal, instrução processual penal, permite-se que a ordem judicial afaste a inviolabilidade do sigilo de correspondência. Isso aqui acho que está errado, isso aqui está muita questão certa, mas vamos lá. Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, permite que a ordem judicial afaste a inviolabilidade do sigilo de correspondência. Isso aqui também está certo. Nas hipóteses que a lei estabelecer para fins de investigação criminal, então, para mim está correto. Por que isso aqui estaria errado? De acordo com a lei, a prática de tortura é considerada crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-lo, também está correto. Mas vamos continuar.
Agora fiquei em dúvida na letra C aqui, vamos lá. Constitui crimes inafiançáveis, imprescritíveis, né? O terrorismo e os Terrorismo, ele definidos é como... inafiançável, mas ele não é imprescritível. Prescritivo é só ração. Né? Só ação e racismo. Ação de grupo Mas armado. vai Botou morrer por aí. hediondos, errou. Então, morreu aqui, ó. O terrorismo e os Terrorismo, crimes começou hediondos hediondo. está errado. Ação de grupos armados civis militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Isso aqui está certo, agora esse aqui melou. É permitida a extradição de brasileiro naturalizado em caso de crime comum praticado após a naturalização, não. Não, antes. Cara, agora vamos voltar aqui. Agora eu fiquei na dúvida, letra C. Vamos Nas lá. hipóteses, o que está errado aqui ou aqui, né? Letra A ou Na C. forma da lei. Vamos na C primeiro. Nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal, está correta aqui, a instrução processual penal, permite-se que a ordem judicial afaste a inviolabilidade do sigilo de correspondência. Ordem judicial afasta a É, inviolabilidade? inviolabilidade do sigilo de correspondência. Agora aqui em cima, de acordo com a lei, a prática da tortura é considerada crime inafiançável. Certo? Ó, vamos lá. Imprescritível é ração. Inafiançável, tortura, faz parte. Insuscetível de graça e anistia, tortura também faz, é só ele, na verdade, né? Não tem nem a mistura, né? Digamos assim. Por ele respondendo os mandantes, executores e os que, podendo evitá-lo, se omite. Eu acho que quem omite também se responde, mas talvez o erro esteja aí, que ele não vai, responda, não pode ser que não responda igual, né? Na mesma proporção, porque tem a dosimetria, né? Não é justo que quem se omita, mas assim, mas de qualquer jeito responde, né? Mesmo que não na mesma proporção. Vamos lá ver. Agora eu fiquei em dúvida. Agora eu fiquei em dúvida. Eu ainda iria de A, eu ainda iria na primeira. Letra A está correta, vamos lá. Correta, Letra A está tá correta. Segundo o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 43 da CF, a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como hediondos, por eles respondendo os mandantes executores que podendo evitá-lo se omitir. Então, vamos marcar aqui. Isso aqui está correto. Agora fiquei na dúvida na D, as outras a gente matou, né? Na C, não? Na C. Deixa eu marcar aqui. Tá mais tranquilo. Essa C também está muito... Vamos ver, né? Onde é que é o erro, porque vamos lá. Difícil. Letra B. Está errada. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade. Então, está correto, né? Prisão ilegal é relaxada. Como é prisão em flagrante, não faz sentido relaxar. Letra C. O que está errado? O artigo 5º, inciso 2, prevê expressamente que apenas o sigilo das comunicações telefônicas pode ser afastado por decisão judicial. Não há previsão expressa nesse sentido para afastamento do sigilo de correspondência. Eita, aí, ó, correspondência, então é sigilo telefônico que pode ser afastado. Então... Essa parte aqui final, mas assim, é bem pega essa daqui, né? Foi bem... Pega do pega, só mudou mesmo o telefônico para correspondência. Não, porque tem o sigilo de correspondência também. Mas aí, nesse caso, nesse inciso aqui, quando ele fala de investigação criminal, instituição processual penal, ele está falando de telefone. Mas sigilo de correspondência também não cabe sem mandado judicial. Eu poderia argumentar que, nesse caso, o que está errado aqui seria isso, né? Não é só isso aí. Seria isso aqui, ó. Para fins... Aqui, ó, uma resposta mais plausível, ou melhor, seria o seguinte: para fins de investigação criminal, instituição processual penal, não tem essa restrição para correspondência. Tanto é que, no caso de sigilo de correspondência, pode ser afastado até no caso de um RDD, entendeu? Você pode abrir ali a carta do preso, não precisa ser uma instrução criminal. Se for estudar lá na parte de execução mas RDD, penal... mas assim, não passa, ainda mais se ela tiver... Mas não tem sigilo de... Acho que não tem sigilo, né? Como? Acho que já é afastado automaticamente. O cara que está preso, ele vai mandar uma carta, o pessoal sempre lê antes de enviar, né? Não, por exemplo, você não pode, um preso,
você está comunicando com o seu advogado, tem o sigilo ali das comunicações. Ali é só investigação criminal. Então, o sigilo das comunicações telefônicas, até o preso tem direito. Só pode Não, de quebrar. correspondência. Pois é, de correspondência, por isso que eu acho que está errada a questão. Porque de correspondência você pode quebrar e não precisa ser para investigação criminal processual, entendeu? Entendi. E no caso telefônico, sim, porque está previsto Sim. expressamente na Constituição que o telefônico tem que ser para essa situação específica. Sigilo de comunicação por telefone. Então, não há previsão expressa nesse sentido para o afastamento do sigilo de correspondência. Letra D errada, né? Os terrorismos, crimes hediondos são inafiançáveis, suscetíveis de graça ou anistia. Por outro lado, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito é inafiançável e imprescritível. Essa aqui a gente matou. Está errado aqui. A letra E é possível a extradição do Brasil naturalizado em duas hipóteses. Crime comum, praticado antes da naturalização e botou após, comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes ou obra fim. 53. Tratados e convenções internacionais recepcionados pela República Federativa do Brasil, em geral, têm status equivalente ao de emendas constitucionais? Em geral, não. Em Só se geral, aprovados por 2 vezes nas 2 casas por 3/5. em geral, tem norma supralegal, né? Status de norma supralegal. Não foi aprovado, ele entra como supralegal. Aprovado, ele entra como status. Não foi aprovado, Não? não foi aprovado, né? Ele não entra Não. Então, no caso, quando ele é aprovado, que ele entra como supralegal, é isso? Tem que ser aprovado. Se não for aprovado, ele não entra no ordenamento jurídico. Ele tem duas situações. Ele é aprovado normalmente, ou ele é aprovado com o mesmo rito de uma emenda constitucional. Agora, ele sendo reprovado, ele não entra no ordenamento jurídico brasileiro. Não, tá, desculpa, então eu me equivoquei muito. Peraí. Então, se ele for aprovado nas 2 casas, nos 2 turnos, por 3/5, ele entra como status de emenda constitucional. Se ele for aprovado, mas não nesse ritual, aí ele entra como supra. É isso? Sim. Não foi aprovado, não entrou no ordenamento jurídico brasileiro. Um tratado internacional ele passa por várias fases. Primeiro vai lá o chefe de Estado e formaliza o tratado. Após isso, o chefe de Estado vem, propõe ao Poder Legislativo nosso. O Poder Legislativo aprova. Ok, está aprovado. Aí, para ele ser internalizado, é feito um decreto pelo Poder Executivo, internalizando ele, dizendo, ó, de acordo com o que foi assinado lá, de acordo com o que o Congresso aprovou, passa a valer esse Tratado Internacional do Brasil. Então, ele tem essas 3 fases. Tem que percorrer essas 3 fases. Se não tiver as 3 fases, não... E dependendo do tipo de tratado, tem que esperar ser aprovado lá no outro país também. A gente não vai aprovar um negócio que vale para a gente e não impõe restrição ao outro, não? Contrapartida. Vamos lá. CESP, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 2016. A legislação brasileira veda a extradição se, para o crime cometido pelo extraditando, a legislação do país requerente previr pena perpétua, ainda que tal país se comprometa a comutá-lo em prisão de no máximo 30 anos. Está errado, não, né? Tá errado. Se ele se comprometer, é um dos pré-requisitos para a gente extraditar justamente o outro país que há uma pena mais severa, digamos, a de morte ou pena perpétua, converter para 30 anos, uma vez que é a nossa máxima, que seria 40, né? Hoje em dia, na verdade. Esse daí estaria errado hoje. Esse teria um peguinho aqui nessa questão, porque hoje seria no máximo 40 anos. Mas tudo bem, para a época está certo, que a extradição será admitida se o Estado requerente se comprometer a comutar a pena de caráter perpétuo em prisão de até 30 anos. Isso porque esse é o tempo máximo de prisão admitido no nosso ordenamento jurídico. Questão errada. Tá certo. Questão errada, né? Mas na verdade aqui, eu botei aqui, tá certo, ser cometido, extraditando, requerente. A legislação brasileira veda, não. Na realidade, permite, se o cara converter, não é veda. Eu botei esse aqui para ter atenção agora no pacote de crime, né? Então, teria 2 pegas aqui, essa vedação e agora o 30 anos. Vamos lá. CESP-TCE, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. Situação hipotética. Em 2010, João foi naturalizado brasileiro. Em 2010. Em 2012, se envolveu em tráfico ilícito internacional de entorpecentes. Depois, devido à infração penal determinada para requerer sua extradição. Nessa situação, o pedido deverá ser negado, uma vez que a CF veda a extradição de brasileiro. Errado, né? Nesse caso, naturalizado... Deferido o nome, é? Deferido.
Nessa situação, ele está cometendo um crime que, mesmo depois da naturalização ele cometendo, ele pode ser extraditado, que é o tráfico. Qualquer momento, né? Qualquer momento que foi ele extraditado. Aqui, ó, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas situações: crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Na situação apresentada, o João poderá ser extraditado, uma vez que ele estará envolvido com tráfico ilícito internacional de entorpecentes. Questão errada. Questão 56. SESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. Como habeas data não pode ser utilizado por pessoa jurídica, quem falou que não pode? Está errado, né? Vou marcar aqui. Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa na hipótese de pessoas jurídicas usar habeas data para obter informações de interesse e constantidade de determinada entidade governamental. Está errado aqui. O habeas datas pode ser impetrado por pessoas físicas ou jurídicas. Artigo 5º, inciso 72, versa sobre as hipóteses caminho de habeas datas. Considerar habeas datas para assegurar o reconhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Para retificação de dados, quando não precisa fazer. Quando ele fala pessoa, ele não especificou, então cabe a pessoa jurídica ou pessoa física, né? É diferente do ação popular, que ele fala ou cidadão. Então, cidadão só pode ser pessoa física. Então, questão errada aqui, ó. Como o habeas data não pode ser utilizado por pessoa jurídica, você está errado. Ele pode ser usado por pessoa jurídica. Vamos lá. Questão 57. SESP-TCE do Estado do Pará, 2016. Entre os direitos fundamentais, inclui-se os remédios constitucionais, como, por exemplo, o mandado de junção. O que é o mandado de junção? Norma, omissão de norma que está faltando regulamentar um direito que eu quero exercer. Tem um direito que eu quero exercer, falta norma, mandado de junção. Criado pela Constituição Federal de 1988 e que tem por finalidade suprir a falta de norma regulamentadora que inviabiliza o exercício dos direitos e liberdades constitucionais das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Correto. Vamos lá. O mandado de junção é um remédio constitucional que visa combater as omissões inconstitucionais, segundo o artigo 5º, inciso 71. Constituição Federal de 88. Inciso 71. Conceder mandados de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. SESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. O direito de petição configura instrumento de controle administrativo. Por meio dele, assegura-se a qualquer pessoa a defesa de direitos individuais ou coletivos, bem como o direito de peticionar contra a ilegalidade ou abuso de poder, perante a autoridade administrativa competente dos poderes constituídos. Certo, né? É o direito de petição. Isso aqui eu não entendi direito, não. Vamos lá. O direito de petição configura instrumento de controle administrativo. Por meio dele, assegura-se a qualquer pessoa a defesa de direitos. A petição é o direito de petição, tá? Defesa de direitos individuais e coletivos, bem como ao direito de peticionar contra a ilegalidade ou abuso de poder perante a autoridade administrativa competente a qualquer um dos poderes. Tá. Nada errado aí. O direito de petição é um remédio administrativo utilizado em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. O direito de petição pode ser exercido perante a autoridade administrativa de qualquer dos poderes do Estado. Questão correta. Direito de petição, porque a gente viu pouco isso aí, né? Aham. Poucas questões. Isso é pouca também. Questão 59, SESP, agente da Polícia Civil de Pernambuco, 2016. À luz das disposições da Constituição Federal, assinar a opção correta acerca dos direitos e garantias individuais. Então, vamos ver o que ele quer de errado aqui, né? O Estado pode impor prestação alternativa em lei ao indivíduo que, alegando conflito com suas convicções políticas, se recusar a cumprir a obrigação legal a todos impostos, desde que a prestação seja compatível com suas crenças. Em caso de recusa em cumpri-la, o indivíduo poderá ser privado de seus direitos. Correto, né? Essa aqui é essa parte que, desde que a prestação seja compatível com suas crenças, também é errado. Vamos botar aqui. Não lembro também disso aí, não. Mas eu iria para os outros. Vamos lá.
Diante de indícios veementes de práticas ilícitas no interior de determinada residência, o agente de polícia poderá realizar busca de provas no local, sem o consentimento do morador e sem Não, mandado judicial, desde que o não, faça durante o dia. não. Diante de indícios veementes de práticas de ilícitos no interior de determinada residência, o agente da polícia poderá realizar. Hoje, especificamente, essa questão está extremamente errada. Hoje, o STJ, mesmo no caso de indícios, tem que ter autorização do morador. Por isso que ele obrigou agora os policiais a usarem câmeras no peito. Então, mesmo com indícios, você é obrigado a pedir o consentimento do morador. Senão tem que pedir para um juiz. Só no caso de flagrante delito. Aí, nesse caso, não precisa pedir. Ah, eu tenho a suspeita. Aí não. Tem que pedir para o juiz. Está cometendo crime. Aí sim. Então, vamos lá. Vou deixar aqui, mas o cidadão que naturalizado cometer crime em viagem a seu país de origem, retornar ao Brasil por ser extraditado, bastando que haja solicitação do país da nacionalidade anterior, não, né? Espera aí, vamos lá. O cidadão que naturalizado brasileiro, foi naturalizado, não é brasileiro, cometer crime comum em viagem a seu país e retornar ao Brasil poderá ser extraditado, Não, né? bastando que haja solicitação. Hã? O que ele está dizendo aí é você se naturalizou, está cometendo um crime comum depois da naturalização, você for fazer uma viagem lá. Então não cabe. Só se ele disser que nessa Não viagem. cabe. Não. E não pode ser Ah, mas extraditado. foi depois, Depois. né? Ah, Ele foi fazer tá. uma viagem, depois de extraditado. Ele Hum, foi visitar o país. Vamos lá. Servidor público cometer crime no exercício da função não poderá ser condenado na esfera penal, a partir da prova obtida por meio ilícito. No entanto, essa mesma prova, complementada por outras provas lícitas, poderá ser utilizada para aplicar penalidade e eventual processo administrativo movido contra o servidor? Não, né? Ao servidor público cometer no exercício da função, não poderá ser condenado na esfera penal a partir de prova obtida por beleza, meio ilícito. Tá, ok. No beleza, entanto, essa certo. mesma prova pode ser complementada por outras provas? Não, né? Não, ela fica nula para tudo, né? Todos os Aham. fins, tanto administrativo quanto penal. Vamos lá. O Estado que, trabalhando com divulgação de informações, veicular em seu nome notícia de fonte sigilosa, não estará sujeito a responder por eventuais prejuízos que essa difusão causar a outra? Não, né? É errado. É a questão lá do jornalismo, né? É. Você Profissional tem que trabalhando direito com à divulgação de liberdade de informação. expressão. Você tem direito à liberdade de expressão, mas você vai responder pelos danos que você causou à imagem e à honra da pessoa. Você não precisa falar isso, né? Vamos lá. Eu estou ficando com a letra B. Bem que a Quais letra A são as está quase. dúvidas? Aqui seria só essa parte aqui da letra A que eu acho que está errada. O resto está correto. Mas isso aqui Então, porque eu estou sendo muito rigoroso. Mas, por enquanto, seria a tá, você letra acha que B. a B é a correta, professor? Diante de indícios veementes, vamos lá, veementes de ilícito no interior determinado, o agente poderá realizar busca de provas no local sem o consentimento do morador, em cima da já, desde que o faça durante o dia. Esse desde que eu faça durante o dia também está errado aqui. Porque se ele está querendo dizer que é um Se flagrante seria um delito, flagrante delito, é qualquer pois hora, é né? qualquer hora. Então, isso aqui eu teria que tirar para deixar essa correta. Essa restrição aqui. Eu tô achando que o gabarito é A aí também. Vamos lá. Resposta correta, letra A. Segundo o artigo 5º, inciso 8, ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se advocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos, recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tá vendo que não tem esse daqui? Essa parte A aqui, mas parte esse aqui, ó. de Aqui, acordo ó, com se as recusar a compatíveis. cumprir legal todo imposto, desde que a prestação seja compatível com suas crenças, isso aqui está errado, né? Não, Não mas tem essa eu entendi restrição. assim, ó. Quando eu li, eu entendi assim. Por exemplo, se o cara chegar, ele se recusou ali, aí o cara quer que seja ali, por exemplo, fazer um serviço no sábado. Mas se o cara já a primeira parte que ele, né? Aí, ó. O Estado pode impor prestação fixada em lei indivíduo que alegando conflito de suas convicções políticas e religiosas também. O cara tem a convicção de trabalhar no sábado e o pessoal coloca ele para trabalhar no sábado, entendeu? Está mal escrito isso aí.
É estranho mesmo. Mas Vamos será que lá. não tem, professor? Tem como ler a lei para ver se não tem essa parte aí, Não, compatível com tá suas aqui, ó, a gente crenças? acabou de ler aqui. Ah, aí já é a letra Já da é lei, a né? letra da lei, não tem isso aí, Ninguém desde será compatível. privado. Ninguém É será verdade. privado de direitos por motivo de crença religiosa e convicção filosófica, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal todos os impostos, e recusar-se a com prestação alternativa fixada em lei. Não tem desde que compatível com... Aqui o que ele está dizendo aqui, vamos tentar interpretar o que ele quis dizer, que quis dizer o seguinte: o Estado pode impor prestação alternativa fixada em lei ao indivíduo, certo? Que, alegando conflito com suas convicções filosóficas, se recusar a cumprir obrigação legal a todos os impostos, desde que a prestação seja compatível com suas crenças. Entendeu? Muito errado, mas tudo bem. Está menos pior do que os outros. Mas esse dispositivo pode-se afirmar que a dupla recusa pode levar à privação de direitos. A dupla recusa fica caracterizada quando, além de se negar a cumprir obrigação legal a todos os impostos, o indivíduo se recusa a cumprir a prestação alternativa. Letra B errada. A entrada na casa do morador sem o consentimento somente será possível nas seguintes hipóteses: fragmento de delito, desastre, prestar socorro mediante ordem judicial desde que durante o dia. Letra C. Brasileiro naturalizado poderá ser extraditado nas seguintes hipóteses: crime comum praticado antes da naturalização, não foi o caso, foi depois, comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. Letra D. Segundo o artigo 5º, inciso 60, não, 56, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. A inadmissibilidade das provas ilícitas se aplica aos processos judiciais e aos processos administrativos. Letra E errada, artigo 5º, inciso 5º. Estabelece assegurado a todos o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e imagem. Desse modo, aquele que divulgar em seu nome notícia de fontes sigilosas será sujeito a responder pelos eventuais prejuízos causados por essa divulgação. O sigilo da fonte é garantido pelo artigo 5º, inciso 14, mas a responsabilidade pelos prejuízos que a divulgação causar. Questão 60. CESP, Agente de Polícia Civil de Pernambuco, 2016, adaptada. Considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que a norma constitucional, segundo a qual, deixa eu botar em vermelho aqui, segundo a qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito nem a coisa julgada, é de eficácia limitada e aplicabilidade direta? Não, né? Se é de eficácia limitada, não. Plena, né? De eficácia plena, você não pode fazer nenhuma lei que vai prejudicar isso. Ninguém será privado de liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. É de eficácia plena e aplicabilidade imediata? Certo. É Ninguém livre será você privado de liberdade ou dos seus seus bens bens sem o devido sem o devido processo processo legal. legal. É de eficácia plena e aplicabilidade imediata, correto. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. De eficácia plena? Não, né? Porque ele está Não. dizendo que a lei Se a vai lei vai estabelecer. estabelecer, Uhum. é contida, né? Contida, sim. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. De eficácia contida? Não, né? Não. Essa Mas eu daí não é plena. entendi. Beleza, a gente viu aí, eu não entendi essa B, professor. Eu não Para achei que B? ela era de plena. Ó, ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido De processo processo legal. legal. É de eficácia Ah, plena e é aplicação plena, é. imediata. Tá Ele só já tá falando dizendo, ó, já, tem que tá ter o falando. devido processo Tem que legal. ter. Já se Entendi, aplica a qualquer processo a entendi. partir desse momento. Vamos Tá. lá. A letra A. Segundo o artigo 5º, inciso 36, a lei não prejudicará, deixa eu botar em verde aqui, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Trata-se de norma de eficácia plena. A expressão a lei não indica que a lei pode restringir ou regular a produção do direito adquirido. O ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Ao contrário, essa expressão apenas indica que o Comando Constitucional de Proteção ao Direito Adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada, destina-se a toda e qualquer atuação do legislador. Então, na verdade, ele quis botar um pega quando ele botou aqui, a lei, entendeu? Mas quando ele está falando aqui a lei, ele está dizendo que nenhuma lei, né? Não está dizendo que vai ter uma lei regulamentando. Esse aqui seria o pega dessa questão, desse item, né? A letra B, correto. Segundo o artigo 5º, inciso 54, ninguém, deixa eu botar aqui, ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. Trata-se do princípio do devido processo legal, que é a norma de eficácia plena, dotada de aplicabilidade direta, imediata e integral.
Alternativa letra C, né, que é o da profissão. A liberdade profissional, artigo 5º, inciso 13, é norma de eficácia contida. A lei, ao estabelecer qualificações profissionais a serem atendidas para que alguém exerça determinada função, estará restringindo o exercício do direito. Gabarito, a letra E. Ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano degradante. É pleno, né? Errado. A vedação à tortura é norma de eficácia plena, dotada de aplicabilidade direta, imediata e integral. Questão 61. Para que direitos e garantias expressas em tratados internacionais ratificados pelo Brasil sejam formalmente reconhecidos no sistema jurídico brasileiro, é necessária a aprovação em cada Câmara do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. E, nesse caso, só para se for eu daria emenda certo, mas constitucional. estou vendo... Hã? Não. Não, para que os direitos... Vamos lá. Para que os direitos e garantias expressas internacionais ratificados no Brasil sejam formalmente reconhecidos no sistema jurídico brasileiro, tem 2 formas, não é só essa. Ele pode ser aprovado ou ser aprovado nesse formato. Se aprovado simplesmente, ele tem norma supralegal, ele entra no ordenamento jurídico, mas com norma supralegal. Se for aprovado nesse formato que ele está dizendo, também incorpora o ordenamento jurídico brasileiro, mas com força de emenda constitucional. Entendi agora, mas eu perderia isso daí, porque a interpretação agora, depois que o senhor leu, professor, ficou mais claro. Então, aqui o que está querendo dizer assim, por exemplo, para que os direitos e garantias expressados em tratados internacionais ratificados pelo Brasil sejam formalmente reconhecidos no sistema jurídico brasileiro, é necessário, aí está dando ritual, né? Mas esse aqui é para que ele entre como emenda constitucional, né? Que ele seja aprovado, os 2 turnos, as 2 casas, 3/5. Mas ele também pode entrar como supralegal, que não necessita de ser aprovado por esse rito aqui, só apenas aprovado, né? Sim. Aqui, qualquer que seja o rito de Caraca. aprovação, o Tratado de Direitos Humanos será formalmente reconhecido no sistema jurídico brasileiro. Esse rito influencia apenas na posição hierárquica do tratado. Caso o Tratado Internacional de Direitos Humanos seja aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88, ele terá equivalência à emenda constitucional. Caso seja aprovado pelo rito ordinário, terá status supralegal. Questão errada. A gente está botando, a questão estava certa, era essa aqui. Deixa eu botar aqui. E essa aqui. Aqui já está. Aqui já está. E aqui está errada. 62. Dada a garantia constitucional de acesso à justiça, é vedada a exigência de prévio ingresso pelas vias extrajudiciais como requisito para acesso ao Poder Judiciário, não sendo extensivo tal vedação às relativas às competições desportivas. Errado, né? Vamos lá, o que ele está falando aqui? CESP, Defensoria Pública da União, 2016. Dada a garantia constitucional de acesso à justiça, ou seja, você pode ir ao judiciário em qualquer situação, né? Ninguém vai afastar a sua possibilidade de submeter ao Poder Judiciário qualquer demanda sua. Aí ele fala, é proibido, é vedado, não pode a exigência de prévio ingresso pelas vias extrajudiciais, ou seja, administrativamente, como requisito para o acesso ao Poder Judiciário. Errado, né? A gente já viu que o mandado de junção, primeiro você tem que ir extrajudicialmente. Extrajudicial é que ele está usando uma outra palavra para dizer administrativamente, não no Poder Judiciário. Não sendo extensiva, ele está falando, não sendo extensiva, ou seja, não se estendendo tal vedação às ações relativas às competições desportivas. É o contrário. No caso de ações desportivas, a própria Constituição impõe isso. Você só pode trazer para o judiciário depois que percorreu a justiça desportiva. Então, por exemplo, você levou o 3º cartão amarelo, não vai jogar no próximo jogo. Se você acha ilegal esse 3º cartão amarelo, primeiro você vai resolver na justiça desportiva, que é uma justiça administrativa. Você não pode vir direto pedir uma liminar para jogar a final. Entendeu? Então, a própria Constituição diz isso para a justiça desportiva. Vamos ler aqui. Então, está errado. Não é vedado.
No Brasil, vigora o princípio da inafastabilidade de jurisdição, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ameaça de direito, artigo 5º, inciso 35. Com base nesse princípio, pode-se dizer que no ordenamento jurídico brasileiro não existe jurisdição condicionada. Em outras palavras, o acesso ao Poder Judiciário independe de processo administrativo prévio. É vedada, portanto, a exigência de prévio ingresso pelas vias extrajudiciais como requisito para acesso ao Poder Judiciário. Essa é a regra geral. Há, todavia, as exceções. Essas regras são elas o habeas data, que a gente já viu, né? As controvérsias desportivas e reclamação contra o descumprimento de súmula vinculante pela administração pública. Por tudo, comentamos, a questão está correta. Está errado. Ele comentou certo e botou errado. Aqui, é vedada a exigência de prévio ingresso pelas vias judiciais como requisito acessório, não sendo extensível tal vedação às ações relativas às relativas. Dada a garantia constitucional do acesso à justiça, estudei de novo a frase, é vedado a exigência de prévio ingresso pelas vias judiciais como requisito, não sendo extensível tal vedação às ações. Ah, tá, entendi, tá correto, sim. Entendeu a questão? Agora que eu entendi o trecho. O trecho correto, tá? O trecho que está correto é esse aqui, ó. Tudo está correto, mas aqui, ó, que eu estava confundido. Dada a garantia constitucional de acesso à justiça, ok. É vedado, aí está falando genericamente, a exigência de prévio ingresso pelas vias judiciais como requisito de acesso ao judiciário. Ok, isso é vedado, você não pode colocar. Mas essa vedação, ou seja, essa vedação de prévio requisito para acesso ao judiciário ser administrativamente, isso não se impõe, ou seja, não é extensível tal vedação, né, às ações desportivas, ok. Mas não especificamente, como eu falei, CESP tem isso. Não é só nesse caso, quais os outros casos? No caso da habeas data também, entendeu? Então, assim, ó, no caso de súmula vinculante contra a administração pública. Então, não é só esse caso, mas esse é um exemplo que ele colocou. Entendi. Essa questão é difícil. Questão 63, escrivão da Polícia Civil de Pernambuco, 2016. Uma autoridade pública de determinado estado da federação negou-se a emitir certidão com informações necessárias à defesa do direito de determinado cidadão. Aí ele negou uma certidão, olha só, ele não negou uma informação, ele negou uma certidão, a emissão de uma certidão. A informação requerida não era sigilosa, o referido cidadão havia demonstrado os fins e razões do seu pedido. Nessa situação hipotética, o remédio constitucional apropriado para impugnar a negativa estatal é... Peraí, uma certidão, né? Não. É, as datas, né? Não. Vamos lá. Eu não estou te negando informação. Você tem informação, você sabe da informação. Você quer que eu emita uma certidão dessa informação, um documento para você. Eu estou negando isso. Né? Entendeu? Está me negando o documento. Então, peraí. Levanta aí para eu ver aí, por suas opções. Habeas, peraí. Vamos eliminar o que não é. Habeas data não é. Não é ação popular porque não é ato lesivo ao patrimônio público. É um direito seu que você quer. Não está lesando ninguém ao patrimônio público. Habeas corpus porque não tem nada a ver, não está envolvendo prisão. Mandado de junção não está faltando nenhuma lei aqui. Só sobra habeas data e mandado de segurança. Habeas data só cabe quando você quer saber informação. Se eu estou pedindo para o órgão emitir a certidão, não estou querendo saber informação, estou querendo que ele bote no papel a informação que eu já sei que está lá. Entendi. Ele não me negou a informação. Então seria o mandado de segurança, entendeu a diferença? Entendi, mas mandado de segurança, qual é o fundamento dele mesmo? É o direito líquido e certo. Qual é o direito líquido e certo aí? O direito de ter certidões dos órgãos públicos. É um direito constitucional, o direito de petição e o direito de certidão. Vou ler. Essa é uma tipo pegadinha. O remédio constitucional atinado pelo direito à obtenção de certidão é mandado de segurança. O gabarito é a letra B. Entendeu por quê? De novo, o habeas data ele é para você ter acesso à informação ou retificar a informação. Nesse caso, ele não quer ter acesso a informação nenhuma, ele quer ter uma certidão. A informação ele sabe que está lá, ele quer que você peça, a partir daquela informação, um documento, entendeu?
É um direito seu ter esse documento. Cara, eu quero marcar aqui. Questão 64. No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, assinale a opção correta. O direito fundamental ao contraditório não se aplica aos inquéritos policiais? Em tese está correto. Né? Deixa eu marcar aqui. O inquérito policial ele não está sujeito a contraditório pela defesa. É um procedimento inquisitorial, né? Administrativo e inquisitorial. O contraditório não vai existir? Vai, mas lá no Poder Judiciário. Ele chama de contraditório diferido. Depois você vai questionar tudo que eu apurei aqui. Não dá no inquérito para você ficar debatendo cada prova que está surgindo. O início da execução da pena criminal condenatória após a confirmação de sentença de segundo grau não ofende o princípio constitucional de presunção de inocência. Esse aí é problemático, porque já foi certo, agora está errado. Teve um período aí de 1 ano e meio, agora, quase 2, tá certo, estava certo, né? Mas vamos lá. O início da execução só se dá após o trânsito julgado? Julgado, Mas antes tinha um período aí que foi as prisões aí de várias pessoas que se deu com base nesse entendimento do STF durante 1 ano e meio, quase 2. Os direitos e garantias individuais não são assegurados às pessoas jurídicas? Não, isso aí está totalmente errado. Aí começamos a ver alguns erros aí. Os direitos e garantias individuais não são assegurados às pessoas jurídicas, uma vez que elas possuem dimensão coletiva? Nada a ver. Então, deixa eu marcar aqui. O sigilo da correspondência e das comunicações são invioláveis, ressalvadas as hipóteses legais por ordem judicial ou administrativa? Não, né? Só judicial, né? O tribunal do júri tem competência para o julgamento dos crimes culposos? Não, né? Os crimes dolosos. Só dolosos contra a vida. Então, sobrou aqui 2. O direito fundamental contra a vida não se aplica aos inquéritos policiais. O início da execução penal, então, na verdade, essa aqui estaria correta na época da coisa, porque esse aqui não se aplica. Peraí, o início da execução de pena criminal contatória após a... Hoje estaria errado. Essa tá... Hoje estaria errada. Já a correta é a A, né? Não, hoje, nenhuma seria correta. Todas estão erradas. Lá atrás, a letra B estaria correta. Né? Entendeu o que eu estou falando? Tudo está errado. Eu lembro que antigamente poderia ter o início da execução em segundo grau. Então, ela estaria correta. Mas agora não está mais. Daqui tem que estar atento aqui. Esse aqui tem que ainda não criei o adesivo para ter atenção. Esse aqui está errado. Esse aqui está errado. Vamos lá, vamos ler. Letra A está correta, o inquérito é a fase pré-processual, em razão disso, nele não se aplicam os direitos fundamentais da... tá, entendi, foi mal. Não se aplica o inquérito policial. Então, essa está correta, foi mal, desculpa. Eu estou lendo aqui, eu estou viajando já, está chegando na hora de dar uma paradinha, né? Tá certo, não? Eu estou falando e está correto. Eu estou falando que está errado. O direito fundamental contraditório não se aplica, contraditório diferido. No inquérito você não discute contraditório. Mas como é que eu vou fazer daquilo que você está levantando no inquérito? Lá no Poder Judiciário, quando for feita a denúncia, a ação penal, você vai poder contradizer. Entendeu? Eu estou falando isso o tempo todo, mas estou botando errado. Vamos até a 70, pelo menos, hoje. A letra A correta. O inquérito policial é a fase pré-processual, a razão dela não se aplicam os direitos fundamentais da defesa contraditória. Isso é a execução da pena, está errado. A letra B. Segundo a STF, a execução provisória da sentença penal condenatória revela-se fortemente compatível com o direito fundamental do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o trânsito julgado da sentença de julgado de sua condenação criminal. Assim, não é possível a prisão daquele que foi condenado na segunda instância. Gabarito letra C. De não ser, aliás, desculpa, gabarito não, letra C. Errada. As pessoas jurídicas também são titulares de direitos fundamentais. Letra D. Sigilo de correspondência e ligações telefônicas, botou administrativo aqui. Errada. A violação do sigilo das comunicações telefônicas somente poderá ocorrer mediante ordem judicial para fim de investigação criminal, instrução processual penal. Letra E. O Tribunal do Júri tem que participar de crimes culposos? Não, né? Só dolosos. O Tribunal do Júri tem que participar do julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Letra A. Questão 65, CESP Civil de Pernambuco 2016. Conforme o texto constitucional,
possivelmente identificado somente será submetido à identificação criminal se a autoridade policial, a seu critério, julgar que ela é essencial à investigação policial. Não, Errado, né? errado. Ele não será identificado. Ele já está identificado civilmente. Vamos lá. Segundo o artigo 5º, inciso 50, né, 58, o civil identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Questão 66, CESP, Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, 2016. Assinar a opção correta com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos assegurados e garantidos pelo CF. Vamos lá, vamos ver os erros aí. É absolutamente proibida a aplicação da pena de morte ou prisão Não. perpétua? Não. É Morte em caso de absolutamente guerra declarada, ela é permitida. é absolutamente a pena de morte? É errado. Diferentemente do direito de propriedade, o direito de herança não é garantido pelas normas constitucionais. É errado, o direito de herança também é. É dever do Estado promover a defesa dos direitos do consumidor nas formas da lei? Certo. O habeas data é o instituto adequado para garantir a liberdade dos acusados na prática criminal? Não, né? Habeas corpus. Liberdade, acusados na prática criminal, liberdade, prática criminal, está errado aqui. É verdade a concessão de asilo político para nacionais de estados com os quais o Brasil tem relação diplomática? É errado. Pode ter asilo político. Agora aqui, diferente, aqui tem dois, vamos ver. É dever do Estado promover a defesa dos direitos do consumidor na forma da lei. Ok. Esse aqui, diferentemente do direito de propriedade, o direito de herança não é garantido, então está errado. Né? Diferentemente do direito de propriedade, o direito de herança não é garantido, está errado. Então, a letra C. Vamos lá. Errado, errado, a letra C. O Estado promoverá. Não há essa vedação. Então, letra C. Vamos lá, 67. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais elencados na CF, os estrangeiros residentes e não residentes no Brasil equiparam-se aos brasileiros? Não tem nada a ver, não é essa equiparação. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, qualquer pessoa que estiver passando pelo Brasil, ainda de turismo, ela é abrangida pelos direitos fundamentais. Não existe essa restrição. Entendeu o que ele está botando aí? Está criando um negócio que não existe. Quando ele fala aos brasileiros residentes e no Brasil, não significa que o cara tem que estar residindo aqui. Ficar, tipo assim, o cara que está de férias e não tem direito à vida no Brasil, não tem direito a habeas corpus, impossível. Estão totalmente errados. Questão 68. Os direitos fundamentais têm aplicação imediata. A razão por que nenhum dos direitos fundamentais em cada CF necessita de lei para se tornar plenamente exequível? Não, né? Errado. Esse termo aí que ele usa é só no sentido de que deve ser efetividade máxima, mas não que todos estão plenamente. Tem alguns direitos que têm de eficácia limitada. Né? Nessa cara, a regulamentação de vários direitos fundamentais previstos em normas de eficácia limitada. Vamos lá. Questão 69, CESP Civil de Pernambuco, 2016. A sentença em mandado de injunção gera efeito erga omnes, alcançando de maneira indistinta todos aqueles privados de exercer quaisquer direitos e liberdades constitucionais por falta de norma regulamentadora. Sabe esse termo aqui, erga omnes? Acho que está errado. O que gera efeito erga omnes? Ou seja, contra todos. Na verdade, no mandado de injunção não tem esse efeito, né? Normalmente, o mandado de injunção, ele tem efeito interparte. Né? Pode extrapolar esse efeito? Pode, mas aí tem que ser colocado na sentença isso. Em geral, eu entro com mandado de injunção para que seja exercido o meu direito. Mas, em geral, né, é interparte. Pode ser erga omnes aqui. A sentença em mandado de injunção gera efeito erga omnes, alcançando de maneira indistinta. Eu entro com a ação, vai valer para todo mundo? Não.
tem que dizer aqui, ó. Como regra geral, a sentença de mandado de junção gera efeito interparte. Vale ressaltar que é possível, entretanto, que seja conferida eficácia erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável exercício de direito, liberdade e prerrogativa objeto da impetração. Questão errada. Entendeu qual é essa questão? Eu entro com a ação, vai valer para todo mundo? Não. Vai valer só para mim, para que eu exerça meu direito. Mas, eventualmente, pode, né, transbordar. Questão 70, CESP Civil de Pernambuco, 2016. O mandado de segurança coletivo pode ser pedrado por sindicatos, entidade de classe e associação, mas não por partidos políticos. Errado, né? Pois se Pode por destina à partido. defesa. Político, sim, também, né? Sim, mas que tenham representação, né? O Congresso Nacional. Congresso Nacional. Mas aí está errado. Se ele botar não partido político, pode. Tem que ter representação, mas ele já está excluindo. Como se nenhum partido político pudesse, entendeu? Então, está errado nesse sentido, para mim. Vamos até 75, vamos ver se vai. Se aparecer aquela grandona, que aí fica faltando 75 para 125, fica faltando 50 amanhã. Tá. CESP Civil de Pernambuco, 2016. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, para que seja equivalente a emendas constitucionais, deverão ser aprovados em cada casa do Congresso Nacional por maioria absoluta de votos? Não, né? Não. Tem que ser quanto? 3 quintos. 3 quintos. 3 quintos. 2 turnos, 2 casas, 3 quintos. 3 quintos. 72, CESP, Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, 2016. Gravação de conversa telefônica sem autorização judicial, registrada por um dos interlocutores, é considerada prova ilícita, ante o sigilo das comunicações telefônicas constitucionalmente assegurada. Errada, né? Tem duas situações. Antes do pacote anticrime. Peraí, essa aí me pegaria. Peraí. Gravação de conversa telefônica sem autorização judicial. Conversa telefônica. Registrada por um dos interlocutores é considerada prova ilícita. Não é prova, porque assim, ela é prova lícita para defesa, né? Não é isso? Mas hoje, a partir de hoje. Antes, ela é prova. Acabou. Antes era prova. Inclusive, usar para processar outra pessoa. Hoje, pelo pacote anticrime, ela só serve para você usar em sua defesa. A gravação telefônica é feita por um dos interlocutores de lado, sem o consentimento ou ciência do outro. Nem sempre é ilícito. De acordo com o STF, é inconsistente e fere o senso comum falar sem violação do direito à privacidade quando o interlocutor grava diálogo com sequestradores, estelionatários ou qualquer tipo de chantagista. Neste caso, percebe que a gravação clandestina foi feita em legítima defesa, sendo, portanto, legítima. Questão errada. Questão 73. A instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor público para apuração de irregularidade funcional garante ao servidor o direito de impetrar habeas corpus para impedir o procedimento? Um PAD, processo administrativo, vai levar à prisão do servidor? Não, né? A demissão, né? Não cabe habeas corpus. Por quê? Porque o resultado final do PAD é só a demissão. Não vai impedir que o corpo se seja restringido. 74, TRE do Piauí 2016. Não poderá ser conhecido habeas corpus impetrado em benefício alheio por indivíduo destituído de sanidade mental que não esteja representado ou assistido por outro. Errado, né? O habeas corpus pode ser por qualquer um, até um analfabeto, todo mundo. A legitimidade do habeas corpus é universal, por isso pode ser impetrado até mesmo por um indivíduo destituído de saúde mental. O habeas corpus até o loucão pode entrar com o habeas corpus. 75, CESP, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 2016. O Ministério Público, havendo comprometimento de interesse social qualificado, possui legitimidade ativa para a população popular? Errado, né? Ação popular é só o cidadão. Se ele quiser, ele pode entrar com uma ação civil pública, uma ACP. 76, vamos até 80 agora, para voltar um pouquinho, que a gente prometeu. CESP, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 2016. O direito ao duplo grau de jurisdição é assegurado expressamente na Constituição Federal. Decorre da produção judiciária efetiva e não admite ressalvas? Não, né? Não admite ressalvas, né? Qual é a ressalva? São aquelas ações que começam diretamente na Corte Superior. Como é que você vai ter duplo grau de jurisdição? Salva preclusão decorrente da própria inação processual. Nada a ver. Entendeu a ressalva?
Você tem direito ao duplo grau de jurisdição. Mas se sua ação começar no STF, como é que vai ser esse duplo grau? Não existe. Né? O CF não prevê expressamente o princípio do grau de jurisdição. Ademais, há várias ressalvas a esse princípio, como o julgamento do presidente da República, dos deputados, dos senadores no STF, pela prática de crimes comuns. Neste caso, não se aplica o duplo grau de jurisdição, pois não há uma instância superior ao STF. A questão é errada, né? Então, acorda aí, cara. Vamos acabar. Só deu uma... Questão 77, CESP, Tribunal de Justiça do Distrito Federal 2016. É consolidado no STF o entendimento de que, presente a dúvida sobre o real interesse do paciente na interpretação do habeas corpus, deve o juiz intimá-lo para que se manifeste sua vontade em prosseguir ou não com a impetração. Errado, né? Entendi, peraí. É consolidado no STF o entendimento de que, presente a dúvida sobre o real interesse do paciente na impetração do habeas corpus, deve o juiz intimá-lo para que manifeste sua vontade de prosseguir ou não. Está errado, Vamos né? ver aqui. O juiz do STF considera que não será conhecido habeas corpus impetrado pelo Ministério Público e desautorizado pelo paciente. Dessa forma, se houver dúvida quanto ao real interesse do paciente na impetração do habeas corpus, deverá intimá-lo para que manifeste sua vontade de prosseguir ou não com a imputação. Isso aqui está correto. Peguinha. Vamos lá. Correta? Peguinha não, pegão, né? Vou botar aquele aprovado aqui, porque é se eu cair. Também já está em reta final aqui. Deixa eu botar aqui. Isso aqui é revisão total. 78. CESP, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 2016. O STF possui orientação pacífica, segundo o qual a fixação do prazo decadencial para a imputação na área de segurança do habeas corpus é compatível com a ordem constitucional. Errado, né? No caso do mandado de segurança, há prazo, né? Mas no caso do habeas corpus, não. Mandado de segurança a prazo. 120 dias. No caso de habeas corpus, não. A pessoa está presa lá, qual o prazo que você tem? O prazo enquanto ela estiver presa. Se ela está presa há um tempão, vai continuar podendo entrar com mandado de segurança. Opa, desculpa. Habeas corpus. Questão 79, Tribunal de Justiça do Distrito Federal 2016. Para o cabimento da ação popular, exigível a demonstração do prejuízo material aos cofres públicos? Não, né? Tem que ter cuidado que a comprovação de má-fé pode gerar custas judiciais. CESP, Tribunal de Justiça do Distrito Federal 2016. O Ministério Público, havendo comprometimento de interesse social qualificado, possui legitimidade de ação para a população popular? Errado, né? De novo, é cidadão, sempre. 81, vamos até 85 agora. 81. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul 2015. Os objetivos fundamentais traçados pela CF constituem um rol taxativo que não admite ampliação por obra do intérprete constitucional? Não, né? O rol dos direitos fundamentais no artigo 30 é exemplificativo e não exaustivo. Questão errada. Só que aqui ele botou os objetivos fundamentais traçados. Isso aqui está assim? peguinho. Existem os objetivos da Constituição Federal, da República Federativa do Brasil. Você lembra dos objetivos? GOGAERPO, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir pluralismo político. Não, GOGAERPO, não. Vamos lá. Os objetivos. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Deixa eu ver o que está escrito aí. Calma aí, que a gente vai finalizar aqui. São aqui, coisas para o futuro. A República Federativa, não, fundamentos. Soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da administrativa e o pluralismo político. Certo? Esses são os fundamentos. Os fundamentos. Os objetivos: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem de raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, sim, vamos manter errado aqui. É isso que fala sobre uma comunidade latino-americana, não? Não, né? É o outro. Está confundido. Isso daí é o... é direito internacional. Não, tá certo. Relação internacional. Hã? Mas, eita. Peraí, isso daí que você falou... Peraí. Tá errado. Mas aqui está falando dos objetivos, não está falando dos direitos fundamentais. Aqui está meio peguinho isso. Objetivos fundamentais. Vamos lá, de novo. O que você está falando é
a República Federativa do Brasil regenciar nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Você falou, então a gente tem os fundamentos, que é o subsídio de vapor, fundamentos, subsídio de vapor, objetivos, né? Os objetivos da República, os objetivos fundamentais, né? Que são 4. Ele está falando desse aqui, não é dos direitos humanos. Né? Constitui objetivos fundamentais, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem de raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Então, aqui, os objetivos fundamentais traçados pelo CEF constam de rol taxativo, que não admite ampliação por obra do intérprete constitucional. Aí está falando dos direitos fundamentais do artigo 5º. Então, isso aqui também o peguinha, teria que ver na questão original qual era o gabarito desse item aqui, cara. E, para mim, tenho dúvida se esse artigo 3º ele não é taxativo ou não. Teria que vir uma doutrina mais pesada. 82. Na Constituição Federal de 88, não está prevista a exigência de depósito ou arrendamento prévio de dinheiro ou de bens para que seja admitido recurso administrativo. Correto, né? Não está previsto isso e nem é permitido pedir que o cara deposite para recorrer. De fato, não está previsão na Constituição. A STF editou, inclusive, súmula vinculante que determina que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrendamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Súmula vinculante 21. Questão 83. Previsto expressamente na Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul 2015. Previsto expressamente na CF, o princípio do devido processo legal assegura o contraditório e ampla defesa aos liquidantes em processo judicial, mas não em administrativo. Errado, né? É em processo judicial ou administrativo, né? Devido processo legal, ampla defesa contraditória decorre do princípio do devido processo legal, aplicando-se tanto aos processos judiciais quanto aos administrativos. 84. SESP, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 2015. O habeas data não é meio de solicitação e obtenção de informações de terceiros, uma vez que tem como objetivo assegurar o conhecimento de informações relativas ao próprio petrante. Correto, né? Correto. Não é para pedir de terceiros, né? E nem referir. O habeas data é utilizado para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante registro do banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Assim, o habeas data não é cabível para que se tenha essas informações de terceiros. Finalizando a aula de hoje. SESP, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, 2015. Comumente confunde-se os princípios da legalidade e da reserva legal. Explica aí para mim. O princípio da legalidade, o princípio da reserva legal. A legalidade é uma portaria, um decreto, já a reserva legal é reservada à lei, é uma coisa própria de lei mesmo, no sentido estrito. Ok, foi sucinto e rápido. Então, vamos lá. O primeiro, contudo, é mais abrangente, ok, e representa o dever de submissão em respeito à lei. O segundo, por sua vez, consiste na imposição constitucional de que determinadas matérias sejam regulamentadas por lei formal. Correto, né? Correto. Deixa eu botar aqui para finalizar a aula de hoje. Foram corretamente definidos os princípios da legalidade e da reserva legal. O princípio da reserva legal se baseia na imposição constitucional de que determinadas matérias sejam regulamentadas por lei formal. O princípio da legalidade, por outro lado, é mais abrangente, representa o dever geral de submissão à lei em sentido amplo, que engloba a obediência a qualquer ato normativo estatal. Vou salvar aqui para a gente não perder as anotações. Verdade. E amanhã a gente continua e finaliza essa aula e partimos para metade do curso, porque o artigo 5º é o principal, né? O principal é maior, né? Parar aqui a gravação.